Vamos lá, esse capítulo ele vai falar sobre a segurança e a saúde no trabalho. Primeiro, a gente vai começar com o conceito de saúde ocupacional, que são os cuidados com a saúde no local de trabalho. Há mais de 200 anos, quando surgiram as primeiras indústrias na Europa, ocorriam os acidentes de trabalho com os operários ao manipular as máquinas. Ocorria amputação de mão, de dedo. Além disso, tinha os produtos químicos que eram utilizados nessa indústria, na agricultura também, na extração mineral, que causavam doenças de pele, pulmão no trabalhador. No século XIX, surgiram os primeiros médicos especializados em distúrbio do trabalho. Mas foi somente com o tempo, com a organização dos trabalhadores que passaram a reivindicar segurança dentro do local de trabalho, que hoje os problemas de saúde do trabalhador, eles trazem prejuízos tanto para o empregador como para o governo, que gasta com tratamento e auxílio paga aos trabalhadores que devem ser afastados de sua função. Então, um acidente de trabalho ele não é bom nem para o empregado e nem para o empregador. Existem diversos tipos de risco no trabalho, como, por exemplo, risco de acidente, risco de doença, sendo que esses riscos de doenças podem ser do tipo físico, químico, biológico ou ergonômico. Vamos falar primeiro dos riscos de acidente, que constitui nada mais do que um acidente que nós chamamos de acidente de trabalho, que é aquele que ocorre durante as atividades realizadas a serviço da empresa e pode acontecer tanto no local de trabalho ou então no trajeto do trabalhador entre a sua casa e a empresa. Então, se você estiver se transportando para a empresa para ir trabalhar e ocorreu um acidente de carro ou de moto, de acordo com o que você está, meio de transporte que você está utilizando, isso constitui um acidente de trabalho. A principal causa de acidente de trabalho com morte no Brasil é a queda de operários da construção civil. Um outro problema são acidentes com máquinas, choques elétricos. No meio rural, a gente tem acidentes com instrumentos cortantes que são utilizados na colheita manual, certo? E, como eu falei, também existem o risco de doença, que podem ser de diversos tipos. O risco de doença físico é o que mais afeta os brasileiros atualmente, são os problemas auditivos, que são causados por ruídos de máquinas e equipamentos, e os danos, dependendo da intensidade do tempo, né? Quanto mais tempo ou quanto mais alto for esse barulho, e quanto mais tempo a pessoa fica exposta a esse barulho, ela pode ser um dano maior ou menor, certo? E a pessoa que fica exposta também a alguma máquina que pode produzir vibrações, pode causar lesão na coluna vertebral, nos braços também. Então, aqui a gente tem diversos exemplos de risco físico, né? Risco de doença física, como problemas auditivos, lesões na coluna vertebral, infertilidade também e até câncer. Os riscos de doença do tipo químico são aqueles que o trabalhador vai ter contato com um produto químico que é nocivo para ele, como por exemplo, o cimento, que pode irritar a pele dos trabalhadores da construção civil, causar lesões, e também existem aqueles produtos que penetram no corpo e causam as doenças respiratórias, quando eles atingem as vias aéreas, né, os pulmões. E uma dessas doenças é a asma, e a gente tem uma substância chamada benzeno também, que está presente na composição de solventes, removedores, combustíveis, que pode causar tontura, sonolência, e o seu contato diretamente com a pele pode provocar lesões e até câncer. Os riscos de doença ergonômica são aqueles nos quais a postura e os movimentos repetitivos causam problemas de saúde, como, por exemplo, dores musculares, na coluna vertebral, articulações. Quem realiza um esforço físico durante a sua jornada de trabalho, durante o seu trabalho, vai ficar exposto a esse risco. Por exemplo, pessoas que carregam peso, né, que tem um trabalho que precisam carregar muito peso. Quem fica em pé por muito tempo. Existe também a LER, que é o que a gente chama de lesão por esforço repetitivo, certo? Que são daqueles profissionais que permanecem sentados diante do computador durante muito tempo, por exemplo.
Aqueles que fazem o mesmo movimento várias vezes, repetidas vezes, certo? Costureiras, por exemplo, professor que tem o hábito de estar sempre escrevendo no quadro ou apagando, aquilo ali pode causar alguma lesão no seu pulso, por exemplo, certo? É o que a gente chama de lesão por esforço repetitivo. Porque sobrecarrega determinadas partes do corpo. No caso, por exemplo, a pessoa que fica muito tempo no computador sobrecarrega os dedos, o punho, o ombro, os cotovelos, certo? E o último tipo de risco de doença é o risco biológico, que é aquele em que os trabalhadores estão em contato direto com micro-organismos causadores de doenças. Gente, biológico, bio significa vida. Então, tem que ter algum ser vivo aí no meio dessa questão, desse risco de doença. No caso, são são os micro-organismos, vírus, bactérias e outros micro-organismos que existem. Atualmente, a gente tem um exemplo que é o caso dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais de limpeza, de todas aquelas pessoas que trabalham dentro de um hospital, que estão diretamente expostos a vários vírus e bactérias, e dentre eles a gente pode falar sobre a questão do coronavírus. Por isso, a importância de se utilizar os equipamentos de segurança, que vão ser o tema da nossa próxima aula.